Aqui eu trouxe para vocês algumas dicas, né? Quando a gente fala de mudança, né? E aí tem vários cenários diferentes, né? Uma coisa é você implementar uma mudança através de um projeto, porque é uma mudança grande, bem clara, né? Construção de um prédio, mudança de uma área, né? Implementação de um software, mudança de um sistema, mudanças importantes, projetos grandes que você consegue monitorar daquela forma lá, como eu mostrei, através de uma gestão de projeto. Mas existem outras mudanças, né? Vamos supor que você entrou numa empresa agora, né? Você acabou de chegar ali e você imediatamente identificou vários problemas, né? Um cenário de várias coisas que precisam ser mudadas, né? Que você precisa corrigir. A minha dica é que ao chegar numa empresa nova ou num departamento novo, né? Ou vamos supor que você seja promovida na sua própria área, né? Onde você mesmo trabalha, foi promovida. Espera. Normalmente é importante que você tenha os primeiros 90 dias numa fase que eu chamo de diagnóstico, tá? Uma fase que você vai avaliar todos os cenários, todos os interessados, né? Você vai avaliar as consequências, o que acontece se eu mudar de A para B, né? Quais são os riscos, fazer uma análise profunda. Então, no primeiro momento, não mexe em nada, só observa. Você não precisa entregar mudanças expressivas logo de cara. Ninguém está esperando isso de você, na verdade. Você precisa ter, mesmo que seja na sua área, né? É sua área, você conhece, você já está lá 2, 3 anos, ou mais às vezes. Eu sei o que precisa acontecer aqui e vou fazer. Calma. Tenha calma. Respira porque as coisas, às vezes, não são o que parecem. A gente tem, às vezes, uma primeira percepção e depois, com o passar do tempo, você vai vendo que não é bem aquilo, né? As pessoas mudam, você vai entendendo as dinâmicas, você vai entendendo a política. São coisas sutis que você precisa de tempo para perceber. Então, espera, avalia, observa. Tá? No comecinho. Mudança na equipe. Eu cheguei e eu identifiquei que o fulano não faz bem o trabalho, eu preciso mudar o fulano, ou eu preciso trazer o ciclano lá de outra área, que eu sei que se ele estiver aqui, ele vai fazer muito bem o trabalho que eu preciso que faça, ou eu quero transferir a atividade do João para Maria, ou da Maria para Benedita, eu quero fazer mudança aqui, eu preciso fazer. Se aplica a mesma regra. Calma. Tenha tempo, dê tempo para as pessoas apresentarem quem elas são, né? Dê tempo de avaliação. Converse com as outras pessoas, com os outros gestores, com os seus pares, com os clientes da sua área, né? Toma um tempo nisso, tá? Isso é muito importante, porque eu já fiz isso, né? Mudanças muito rápidas que eu me arrependi depois, né? Eu vi que funcionava daquele jeito que tava, né? E daí eu fiz uma mudança e piorou o meu cenário. Trouxe uma pessoa que não tinha a mesma experiência, que levou tempo para aprender. Nesse período que estava aprendendo, virou um caos. Eu trouxe mais problema para mim, porque a pessoa que estava fazendo antes, embora não estava fazendo da maneira como eu tinha expectativa, estava fazendo, estava entregando, estava mantendo a operação. De repente eu fiz uma mudança que a operação quase caiu. Então tem que cuidar, tem que ter calma.
né? Existem consequências que a gente precisa avaliar todas. E normalmente, quando a gente acaba de chegar, a gente tem uma sede para entregar resultado, para entregar, né, mudanças, para mostrar que a gente sabe o que a gente está fazendo. E às vezes o tiro sai pela culatra, tá? Então, esse tempo de análise ele é muito importante, né? Avaliar quais são as consequências, quais são os riscos, quais são as contingências, que impacto que isso vai gerar na própria equipe, né? Você tira uma pessoa da equipe ou você inclui uma pessoa na equipe, você modificou aquele ambiente, né? Quais são os impactos, o que vai acontecer, né? No caso de um projeto, né? Sei que eu preciso implementar uma mudança importante, expressiva aqui, eu tenho a ferramenta, eu sei como fazer, é um investimento baixo que vai me trazer aqui uma qualidade, né, exponencial aqui de produtividade, de eficiência, não sei qual é o caso, né? Faz um business case, detalha qual é a ideia, quanto custa a ideia, qual é o ganho, né? Qual é o prazo, elabora essa estrutura, esse business case, né? Alinha com as partes interessadas, conversa com as pessoas, entenda se faz sentido comprar essa briga. Às vezes as pessoas não vão querer implementar nada diferente ali. Faz sentido brigar com todo mundo? Brigar, que eu quero dizer no bom sentido, tá, gente? Entrar num conflito para implementar uma coisa que você sabe que é importante, mas que às vezes as pessoas não vão comprar, né? Então, precisa avaliar todos os cenários. Eu tenho muitas mentoradas que chegam para mim justamente nessa fase, né? Eu tô travada aqui. Eu não sei se faz sentido, se não faz sentido seguir com essa ideia, né? E aí a gente estrutura todo esse escopo, todos esses business case, a gente descostura os nós ali para entender se faz sentido ou não, né? É bem importante. Buscar aliados e avaliar e costurar. Eu gosto muito dessa palavra de costurar os detratores, né? O que significa isso? Essa mudança que eu quero fazer, ela vai ser bem recebida, né? As pessoas, lembra que eu falei logo lá na primeira aula, as pessoas são resistentes às perdas que as mudanças vão trazer, né? Então, eu tenho clareza de quais são essas perdas, como é que eu trago mais aliados para o meu lado, para me ajudar a implementar, para me ajudar a fazer marketing, né, dessa mudança, me ajudar a trazer luz, né, trazer movimento para a mudança, engajar as pessoas. E detratores, como é que eu costuro essas pessoas, né? Como é que eu vou lá e faço um acordo com aquela pessoa que não está muito querendo implementar esse projeto, né? Algumas vezes você vai chegar numa situação que você vai precisar de ajuda de quem não quer ver o projeto dar certo. Como é que eu faço isso, né? Você precisa entender qual é o interesse daquela pessoa, o que está movendo, o que está movimentando ela, por que ela não apoia o projeto, o que faria com que ela apoiasse, né? Você precisa construir essa conexão, né? Às vezes é ego, às vezes a pessoa tá com alguma invejinha, não quer te ajudar, né? E aí, gente, é construção de relacionamento, é costurar, né? Primeiro você vai lá, depois de montado todo o seu business case, depois de ter tudo muito lindo ali, certinho, você vende para o teu chefe, costura com ele, deixa tudo alinhadinho com ele, não faz nada sem ter o apoio do teu chefe, da tua chefe, né? Tendo isso bem organizado, vende essa ideia para essa pessoa que possivelmente não vai. Normalmente é controladoria, tá, gente? Que não quer gastar. Tive muitos casos. Senta lá com aquela pessoa, explica, organiza, pede opinião dessa pessoa. Lembra que trazer a pessoa para fazer parte da construção da ideia, né?
traz a pessoa para dentro do projeto, pede a opinião dela, pergunta como ela faria, pergunta se ela quer ajudar de alguma forma, se ela quer participar de alguma forma, ou se você ajuda mais tirando ela do projeto, como é que você ajuda mais ela, né? Então, assim, é importante você entender como se movimentar nesse jogo político. É fundamental que você consiga costurar, que você consiga navegar, né, para que você tenha o apoio das pessoas, tá? Depois de iniciado, vá até o fim. Não desista nos obstáculos. Não desista quando você já estiver de saco cheio. Não desista quando você estiver cansada, sabe? Começou, entrega. Aí ele, mas eu não tô mais aguentando, eu quero pedir a conta, eu quero ir embora, eu quero mudar de área, eu quero... Respira, aprenda a descansar, aprenda as técnicas de desestressar a mente, né? Resiliência, gente. É muito importante, porque isso aqui vai contar na sua reputação, na sua imagem, quantos projetos você conseguiu entregar, né? Não adianta você depois, quando você for contar a sua história, quando você for fazer parte de uma entrevista, você for fazer um processo ali em algum outro lugar, você vai falar, eu comecei o projeto A, mas daí eu mudei para outra empresa, não deu tempo de concluir. Daí na outra empresa eu comecei o B, mas daí também fui para outra empresa, não deu. Você é uma pessoa que não concluiu nada, não entregou nada. Isso não te ajuda, inclusive na questão da autoconfiança. Vocês lembram quando eu falei que a autoconfiança, a gente fortalece com as nossas entregas? Né? Então, quanto mais você entrega alguma coisa, mais você se sente confiante que você é capaz de entregar. Então, vai até o fim, entrega o projeto, entrega a mudança, entrega, né? Aprende com os erros, aprende com os tropeços, respira e continua. Não venda o que você não tem certeza se é possível entregar. Isso aqui, gente, é uma dica de ouro, de ouro. Eu perdi as contas de quantas vezes eu cometi esse erro. É terrível. Você tem uma ideia brilhante. Aí você entende que essa ideia vai funcionar perfeitamente. E aí você começa a vender aos quatro ventos essa ideia. Para o seu chefe, para o chefe do seu chefe, e para os seus pares, e para todo mundo. Nossa, como ela é brilhante, ela tem uma ideia, ela consegue, ela já falou que vai fazer. E aí, quando você vai implementar, não dá certo. Você não consegue fazer. Aquela ferramenta que você imaginou que era possível de implementar não cabe ali, porque o software não conversa, porque não dá certo. E aí, gente... Aí é terrível. Você tem que botar o rabinho entre as pernas e voltar para todo mundo que você falou que você ia fazer e falar que não consegue fazer, que não dá certo. Então, antes de qualquer coisa, avalie todas as possibilidades. Às vezes a gente tá se coçando aqui porque eu quero síndrome da Hermione, né? Levantar a mão e falar, eu sei, eu quero fazer, eu sei fazer, eu posso fazer. Calma. Maturidade executiva significa tempo de análise de todas as coisas. Avaliar com calma se é possível de fato entregar o que você gostaria de entregar. É mais bonito que você espere mais um tempo e você divulgue isso com essa alegria toda depois de já iniciado. Às vezes é importante que você conecte só você e o seu chefe. Inicia, avalia se realmente consegue, faz um experimento, um teste, né? E daí depois que você tiver certeza que é possível, aí você divulga, aí você mostra com orgulho, inclusive. Marketing pessoal, super importante. E por último, celebre os resultados, né? Entreguei, concluí, fizemos, entregamos, concluímos, nós somos responsáveis, nós como equipe,
né? Conseguimos fazer, conseguimos entregar. Celebra com o time, celebra com o chefe, celebra com todo mundo. Mostra para todo mundo a entrega, divulga, tá bom? Essas são algumas dicas aqui que eu trouxe para vocês. Então, gente, o que a gente viu aqui na nossa última aula? Resolução de problemas, tomada de decisão e gestão de mudança através de gestão de projetos. Uma aula bem intensa, bem longa, né? Que conclui aí o nosso módulo de habilidades essenciais, né? E aqui eu deixo uma lição de casa para vocês, né? Faça uma lista de todas as coisas que você acredita que poderia mudar aí no curto prazo, né? Após os 90 dias, tá bom? Vamos fazer uma lista e aí vamos começar a tratar essa lista com a prioridade de uma gestão de projetos, né? Vamos fazer um business case, vamos apresentar para o nosso chefe, vamos fazer? Vocês vão ver que isso traz uma visibilidade incrível, gente. Então, gente, eu falei para vocês que eu ia fazer um resumão aqui das todas as habilidades que nós vimos no módulo 1, né? Então, a gente falou de gostar de pessoas, pensamento estratégico, colaboração, mentalidade de serviço, resiliência, comunicação, disciplina, credibilidade, resolução de problemas, tomada de decisão, gestão de mudança através de gestão de projetos. E o 0 lá que eu não falei, que são as hard skills, né, de formação e línguas. É bastante. E aí eu queria compartilhar com vocês um texto do meu e-book. Sim, eu sei. São muitas habilidades esperadas. Espera-se que a líder seja o arquétipo da Mulher Maravilha, que tenha força, coragem, que nunca erra, que tem todas as respostas, que é ágil, inteligente, prática, que é uma inspiração, uma referência, que entrega tudo o que promete. E ao mesmo tempo é uma pessoa sensível, não grita, não surta, não tem TPM e também não chora, porque sensibilidade demais é sinal de fraqueza. Espera-se que tenhamos o controle do nosso tom de voz, das nossas emoções, que sejamos carinhosas, gentis, afetuosas, sempre com um sorriso no rosto, porque mulher séria é, na verdade, uma mulher mal amada. Sabemos que nós mesmas criamos essas expectativas e nos frustramos porque é praticamente impossível atingir essa perfeição. Nos comparamos com outras pessoas, nos sentimos inferiores, nos envergonhamos das nossas escorregadas, nos sentimos culpadas. Vivemos uma montanha-russa que flutua constantemente entre o eu sou foda, eu sou nada. Invalidamos a nossa trajetória por feedbacks mal colocados, esperamos que gostem de nós, que nos validem, que nos promovam, que nos reconheçam. Mas, minhas amigas, a realidade é mesmo um abacaxi grandão com casca para engolir. O mundo corporativo ainda é um cenário muito desafiador, competitivo, tem sim muita fofoca, muita intriga, muito jogo, pessoas ainda querendo te passar a perna, puxar o seu tapete. Infelizmente, nem todos ficarão felizes com seu sucesso. Vai ter invejinha, vai ter gente falsa, gente puxa-saco. Não podemos nos colocar num lugar de inocência e esperar por um mundo cor-de-rosa da noite para o dia. Por isso, é preciso sim ser estratégica, desenvolver habilidades políticas, jogo de cintura, resiliência, paciência, gestão das emoções, o equilíbrio entre dar e receber, a ambição positiva. São todos importantes para que sua jornada na trilha da liderança seja feliz. Precisamos ocupar esses espaços para que possamos transformá-los. Só podemos reduzir a hostilidade desses ambientes quando atingimos nosso lugar de fala, nosso espaço de decisão, nosso espaço como agentes de mudança. E é por isso, minhas queridas, que precisamos nos fortalecer, nos desenvolver, renovar nossas energias e seguir adiante, para que um dia, quando as nossas filhas e netas estejam ocupando esses espaços, elas possam permitir o comportamento inocente de quem realmente estará vivendo um mundo cor-de-rosa.
eu quis trazer para vocês, gente, essa reflexão, porque nós falamos aqui muito, né, sobre tantas habilidades, tantas coisas que a gente precisa olhar, que a gente precisa cuidar. É difícil, eu sei que é difícil. Quantas vezes eu aumentei, levei minha voz, briguei, fui agressiva? Quantas vezes eu fiquei balançando as pernas sem parar? Poker face? Meu Deus, difícil demais. Eu sei que é difícil, mas eu também sei que se eu tivesse aprendido tudo isso antes, eu teria tido melhores resultados, eu teria tido uma performance melhor, eu teria tido outro tipo de avanço de carreira. Então, meninas, embora seja difícil, e tem um professor que fala, trabalhar dá trabalho, é essencial. Por isso eu coloquei aqui que são habilidades essenciais. Então, o meu convite hoje para vocês é: masteriza essas habilidades. Olha para todas elas, lista o que você está performando e o que você ainda não está. E o que você ainda não está, o que você pode fazer para começar a ter minimamente consciência e intenção. Eu preciso ter um comportamento intencional. Não posso deixar no automático, não posso deixar no deixa a vida me levar. Precisa ser intencional para que eu tenha sucesso, para que eu seja uma líder de alta performance, para que eu consiga encarar esse mundão aí de cabeça erguida, com confiança, porém sem arrogância, com firmeza, mas com amor e gentileza. Tá bom, meninas? Então nós terminamos o nosso módulo 1 e eu vejo vocês na nossa próxima aula, que já será a primeira aula do módulo 2. Até lá!